Na vibe do atraso, finalmente chegou o dia de conversar com vocês sobre o terceiro livro que eu li em 2022. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mudos Impressos, seja muito bem-vindo e no vídeo de hoje eu quero muito conversar com vocês, finalmente, sobre o livro O Homem Invisível de H.G. Wells, que já de cara eu queria muito contar a curiosidade para vocês, pelo menos quando eu caí em mim, eu achei muito interessante. Foi publicado no mesmo ano de Drácula, do Bram Stoker, ou seja, em 1897. Como eu disse para vocês, então esse livro já dá para a gente prever que ele foi publicado ali no século XIX, finalzinho do século XIX. Então a gente vai ter um momento da história em que as pessoas falavam muito sobre essa questão de moralidade e começava a refletir bastante acerca da tecnologia e suas consequências na vida humana. Tanto é que a gente vai ter o Frankenstein da Mary Shelley, a gente vai ter o Médico e o Monstro, que também é um livro que fala bastante sobre essa questão da ciência, da tecnologia, da modernidade em 1800 e tralalá. Pra vocês verem que interessante. E, inclusive, é uma coisa bem legal de se fazer, que é refletir esse livro naquela época. Porque eu percebi que algumas pessoas, eles refletem esse livro e pensam que ele não é aterrorizante o bastante, ou que ele não passa essa aura de mistério que as pessoas buscam por ele. Mas se a gente vai contextualizar esse livro no tempo histórico dele, imagina a grande surpresa de uma população leitora que se depara com a história de um homem muito estranho que chega ali numa cidade verídica, a cidade em que o Homem Invisível surge pela primeira vez é uma cidade que realmente existe. Então você já vai ter essa possibilidade de o leitor se encontrar nessa história, porque é uma cidade que de fato existe. Então ele vai se deparar com esse personagem estranho que ele chega no meio de tanta neve e ele busca por uma pensão, só que ele tá cheio de faixa. Ele usa um óculos imenso no rosto, basicamente a única parte do seu corpo que a gente consegue enxergar é o nariz, e mesmo assim ele é meio estranho, porque ele é meio azul, ele é meio, não parece muito real. Então, imagina o estranhamento desses leitores que nunca se depararam com uma literatura tão diferenciada. Mas inclusive, as pessoas costumam falar que H.G. Wells foi ali o grande precursor da literatura científica por si só. Eu não vejo assim, até porque eu vejo a Mary Shelley como a grande dos primórdios, mesmo que eles estivessem ali na mesma época. Mas de qualquer maneira, era um gênero novo, era algo que as pessoas não estavam acostumadas. Tanto é que as próprias pessoas dessa pensão, eles têm uma reação que é muito possível. Que eles olham aquele homem todo enfaixado e eles jamais na vida deles vão pensar: é um homem invisível? Eles imaginam que aconteceu algum acidente grave com esse homem e por isso que ele tá cheio de bandagem, por isso que ele se esconde. E ainda mais porque esse homem, ele chega com uma postura muito tempestuosa. É um cara muito recluso e ao mesmo tempo muito ríspido, como se ele assumisse uma posição de autodefesa full time. Sabe, o tempo todo ele tá ali na defensiva, ele é grosseiro, ele dá patada, ele fala: não quero que falem comigo, não quero que vão no meu quarto, eu quero privacidade extrema. Então a gente percebe esse personagem estranho que ele acaba atraindo atenção mesmo não querendo. Porque nós, leitores, só com o título da obra já temos plena noção qual é o problema com ele, mas aquelas pessoas não têm. Só que ele acaba atraindo atenção para ele de certa maneira tão inevitavelmente que quando o dinheiro da cidade começa a sumir, ele prontamente começa a ser apontado como o principal suspeito, porque ele é a única pessoa nova, é uma pessoa um tanto quanto estranha e tá acontecendo coisas que aparentemente nunca aconteciam naquela cidade pacata, de interiorzinho, ali na Inglaterra. Então a gente vai ter esse personagem super carismático, com uma personalidade super ímpar, entende? Que eu pessoalmente achei que ele, ao mesmo tempo,
com que ele rende cenas muito cômicas, ele rende sim cenas aterrorizantes. Eu sei que eu sou um pouquinho assim medrosa, né, por terror, etc e tal, mas as cenas em que tinha aquele suspense das pessoas olhando pro lado e não vendo ninguém, porque ele é invisível, né, mas elas não sabiam que ele era invisível, então elas olham pro lado, não veem ninguém, mas a gente, leitor, sabe que tem alguém ali, e ao mesmo tempo as pessoas veem as coisas se movendo, a porta abrindo, a porta fechando, e ninguém passando, então dá aquele arrepio, sabe? Eu imagino que se é possível sentir isso hoje em dia, imagina naquela época, sabe? Então eu vejo esse mistério, essa aura de mistério nesse livro, e eu também vejo certo lado cômico, que me fugiu a palavra agora, que é muito engraçado vendo as pessoas dessa pensão, quando elas já estão desconfiando dele, tentando descobrir por que ele é tão misterioso, o que ele faz dentro daquele quarto, por que ele é tão fechado, qual foi o acidente que ele passou. Então tudo isso é muito cômico, sabe? É engraçado, real. Só que aí, tá, vamos lá. Eu percebo que há muitas críticas quanto ao título da obra, O Homem Invisível. Há quem diga que esse título, ele estraga o livro completamente. Só que eu penso, e eu gostaria muito que vocês refletissem também, que talvez o título da obra já entregue o que é o personagem, porque o que ele é não importa. Não é o mote da história, não é a base, não é a mensagem que o livro quer passar. Talvez esse livro ele não deva ser vendido como um livro de mistério. Talvez esse livro e a intenção do H.G. Wells a partir dele era fazer a gente refletir sobre os perigos da ciência como meio de conseguir o poder, porque é o que acaba acontecendo com o nosso personagem. Tanto que esse protagonista, ele não tem um nome, e essa característica é muito importante. Lá pro finalzinho do livro a gente descobre qual é o nome desse personagem, porque é como se a falta de nome, e eu já conversei sobre isso com vocês em outros vídeos aqui no canal, que quando a gente deixa de dar um nome para um personagem, é como se a gente estivesse buscando atrair a atenção do leitor para outra coisa, porque o nome da pessoa causa identidade. Então, se a gente está tirando a identidade daquela pessoa, é porque nós definitivamente queremos atenção em outro ponto. E qual é o ponto? Um ponto de um homem cientista que fez pesquisas de anos e anos e anos, tentando se tornar invisível, e a sua pesquisa, a sua experiência foi tão um sucesso que ele acabou se apagando completamente. E daí a retirada do nome desse personagem. E daí o uso do título O Homem Invisível. É só um homem invisível que perdeu a própria identidade. E talvez isso venha também para a gente refletir sobre essa ciência sem limites, essa ciência que faz com que as pessoas acabem se perdendo de si mesmas, que é também o que a gente vai ver muito em Frankenstein, da Mary Shelley. Esse movimento de tentar refletir sobre a vida ou como agir durante a vida e acabar se perdendo de si mesmo, que é o que aconteceu com o Dr. Frankenstein e é o que acaba acontecendo com o Homem Invisível, que ele se perde e ele, mesmo que ele tivesse principais intenções, ele tinha primeiras intenções ali quando ele buscou ficar invisível. Só que isso acabou se perdendo porque ele percebe que ele tá extremamente solitário, ele tá completamente perdido porque ele tá num país extremamente gelado e ele não pode colocar uma roupa, porque se ele for colocar uma peça de roupa, ele precisa se cobrir completamente, senão vai causar esse estranhamento, essa repulsa das pessoas. A gente tem esse homem que ele sequer é capaz de comer na frente de outras pessoas, porque a comida não é invisível. Então as pessoas conseguem visualizar esse alimento sendo processado dentro dele. Então a gente vai pensar bastante sobre a solidão advinda da ciência e a solidão e a ciência, perdão, e a ciência como meio de poder, porque enquanto ele se perde, enquanto ele se vê invisível de corpo e alma, digamos assim,
ele meio que começa a ficar revoltado com a vida, ele meio que fica desesperado porque ele não consegue reverter essa experiência. Então a gente também vai refletir acerca de como ele perde a noção e faz com que ele busque um domínio de toda aquela cidade e, consequentemente, um domínio maior, como se ele se visse até mesmo, de certa maneira, melhor do que aquelas outras pessoas, porque ninguém é capaz de entender pelo que ele passou. Tanto é que eu queria ler muito uma passagem para vocês que fala basicamente sobre ele descobrindo as desvantagens de ser invisível e como ele percebeu, como foi esse choque de realidade na vida dele. Ó, no livro é a página. Cadê? 167. Ele começa assim: Antes de fazer aquela experiência maluca, eu tinha pensado em 1000 vantagens. Naquela tarde, só sentia desapontamento. Passei em revista todas as coisas que um homem pode desejar. Sem dúvida, a invisibilidade me ajudaria a consegui-las, mas também tornaria impossível desfrutá-las. A ambição, por exemplo. De que adianta ocupar uma alta posição quando não se pode ser visto ali? O amor? De que serve o amor de uma mulher se cada uma delas pode se transformar numa Dalila? Nunca me interessei por política, pelas patifarias da fama, pela filantropia, pelo esporte. O que me restava fazer? Ali estava eu, um mistério enfaixado dos pés à cabeça, uma caricatura de homem coberto de ataduras. Então a gente descobre que o que se iniciou como uma grande pretensão de grande descoberta, de fama, de poder, acabou se tornando algo extremamente solitário que faz com que esse homem se perca até mesmo de si mesmo. Claro que eu percebo que ele tinha certa propensão à violência, é bem visível até na maneira com que ele trata as pessoas, só que mesmo assim é inegável que a sua condição, a sua solidão de homem que ele se encontrou, homem ser humano, acabou fazendo com que cada uma desses traços fossem nutridos. Então é um livro que eu pessoalmente adorei, eu fiquei muito feliz de ter lido, tem uma série de adaptações. Eu fui ler porque eu sou cria daquela adaptação de acho que 1990 alguma coisa, sei lá, não essa última que saiu, que eu também adorei pessoalmente. Mas eu adorei, eu adorava esses filmes, fui atrás do livro, eu também gostei. E eu fiquei muito surpresa com a época que ele foi escrita e eu acredito que ele pode trazer muitas reflexões na sua vida, principalmente sobre o jeito com que ele tenta dominar as pessoas por se sentir mais inteligente que elas, sabe? Ou então o jeito com que ele perde o controle porque ninguém consegue o enxergar e como a gente consegue fazer uma analogia a tantos momentos que nós nos sentimos invisíveis. E isso faz, às vezes, a gente agir de maneiras que depois a gente pensa, por que eu fiz isso? Então é um livro que eu acho que tem envelhecido muito bem, eu pessoalmente adorei. Se vocês quiserem ler também, o que eu particularmente indico, vou deixar o link da Amazon aí embaixo para vocês comprarem. Lembrando que comprando pelo meu link, vocês ajudam muito o canal, sem gastar mais nadinha por isso, tá bom? Quero muito agradecer pela presença de vocês, se vocês puderem deixar o like aí para mim, muito obrigada e se inscrevam caso sejam novos por aqui. Quero muito agradecer por vocês terem assistido esse vídeo e eu os vejo no próximo. Tchau, tchau!